Olá, vimos nos vídeos anteriores os conceitos fundamentais da estática de fluidos, ou seja, os conceitos mais importantes quando um fluido está parado, ou seja, quando está estático. Vamos ver agora, então, conceitos também muitíssimo importantes relativos à dinâmica de fluidos, ou seja, quando os fluidos estão em movimento. Para começar, quando nós temos um fluido em movimento, este pode ocorrer de uma forma simplificada segundo dois regimes distintos. Um regime que nós chamamos laminar, muitas vezes também chamado de lamelar, e, ou, em alternativa, um regime turbulento. Quais são as características destes dois regimes? O regime laminar caracteriza-se pelo facto de as trajetórias serem muito ordenadas, serem trajetórias simples, e isso traduz-se basicamente por esta imagem, ou seja, imaginem que vocês têm uma partícula do fluido que se desloca, por exemplo, ao longo desta trajetória assinalada por esta seta azul. Isso significa que outra partícula do meio que esteja posicionada atrás, segundo esta trajetória, vai seguir também a mesma trajetória da partícula anterior. O que é que isto faz? Faz com que, então, este regime seja extraordinariamente ordenado, extraordinariamente eficiente do ponto de vista energético e, portanto, nós temos aqui o tal regime laminar, muitas vezes também designado por lamelar, uma vez que as trajetórias descrevem ou podem ser, digamos, vistas como lamelas de fluido a percorrerem os mesmos pontos do espaço. Por oposição, nós temos o regime, um regime turbulento, que muitas vezes acontece quando nós aumentamos a velocidade do fluido, ou a velocidade das partículas do fluido, e este regime turbulento caracteriza-se pela formação de remoinhos. Portanto, visualmente é a característica mais perceptível de que estamos na presença de um regime turbulento, e nessas situações, a trajetória das partículas é altamente desordenada, como eu disse, caracterizada pelos tais remoinhos, e se olharem para estas duas figuras, a da esquerda e a do meio, tanto nas asas deste belíssimo avião, portanto, pelo menos na parte frontal das asas, portanto, nesta aresta, existe aqui a formação de remoinhos, ou seja, nesta parte da asa, portanto, a passagem do ar faz-se segundo um regime turbulento. O mesmo acontece, por exemplo, quando um avião passa, neste caso pelo meio das nuvens, apesar de o ar que passa pelas asas fazê-lo maioritariamente segundo um regime laminar, depois para trás fica um regime turbulento, e neste caso é bem visível pela formação destes redemoinhos ou remoinhos, portanto, que ficam no rastro do avião. Esta é a razão pela qual, por exemplo, vocês num aeroporto não podem ter aviões a aterrarem simplesmente uns atrás dos outros, mesmo que a pista supostamente já esteja livre. O que acontece é que um avião, quando aterra ou quando descola, produz portanto, este movimento turbulento no ar, o que significa que, se vier um avião imediatamente atrás, vai sentir uma enorme turbulência provocada pelo avião da frente, razão pela qual é necessário, num aeroporto, esperar cerca de 60 a 90 segundos para que portanto, esta formação
desapareça, de maneira a que o avião seguinte possa aterrar ou descolar em segurança. Já agora apresento-vos aqui esta imagem, em que vocês podem ver um cigarro e o respectivo fumo. Nesta primeira parte do trajeto do fumo, vocês veem que a trajetória é muito ordenada e neste caso estamos na presença de um regime laminar e depois, quando o fumo começa a fazer portanto, este movimento mais caótico, nós estamos na presença de um fluxo turbulento. Já agora, já que mostro aqui uma imagem de um cigarro, não ficaria bem comigo próprio se não pusesse aqui esta mensagem de que fumar prejudica gravemente a sua saúde e a dos outros. Então, já sabemos então que quando um fluido está em movimento, pode fazê-lo segundo dois regimes, um regime laminar, altamente ordenado e eficiente do ponto de vista energético, ou segundo um regime turbulento, desordenado e altamente ineficiente do ponto de vista energético. Veremos num vídeo à frente que este conceito é muito importante no que respeita à circulação do sangue, portanto, no nosso sistema circulatório. Outro conceito portanto, diz respeito à classificação dos fluidos. E nessa classificação é habitual classificá-los em duas classes distintas, os fluidos ideais ou os fluidos reais. Claro que nós sabemos que todos os fluidos são reais e a ideia fundamental a reter é que quando nós consideramos um fluido como ideal, temos que ter a ideia de que o que nós estamos a fazer é uma simplificação e, em algumas situações, essa simplificação poderá ser suficiente para resolver o problema que nós temos. Noutras situações, essa simplificação não é suficiente e nós teremos que considerar o fluido como real. Já agora, deixem-me apresentar-vos as 4 ideias ou as 4 características fundamentais de um fluido ideal. A primeira é ter um fluxo laminar, já vimos atrás. A segunda é o fluido ser incompressível, ou seja, a densidade ser constante. A terceira é o fluxo ser irrotacional, ou seja, não provocar rotação. E a quarta é não ter viscosidade e nós veremos a questão da viscosidade num vídeo à frente. E, portanto, se um fluido satisfizer estas 4 características, ou seja, ser laminar, incompressível, irrotacional e não ter viscosidade, nós podemos considerá-lo como um fluido ideal. Caso alguma destas características não seja verificada, nós dizemos então que estamos a considerar o fluido como real. Já agora, o que é que significa ser irrotacional? Ser irrotacional significa, eu estava agora aqui só a garantir que estava a partilhar o ecrã com vocês. Imaginem que vocês têm portanto, um fluido a deslocar-se desta forma, com este perfil de velocidades, e imaginem que vocês colocam aqui à frente uma daquelas pás, como vocês veem, por exemplo, naqueles barcos típicos do rio Mississippi, que têm aquelas pás atrás. Se vocês colocarem aqui essas pás, o que vai acontecer neste caso é que esta roda ou este sistema de pás não vai rodar. No entanto, imaginem que têm um perfil de velocidades assim. Se eu aqui colocar então o tal sistema de pás, o que vocês vão ver é que ele vai rodar e neste caso vai rodar
no sentido horário. E, portanto, nesta primeira situação, o fluxo é irrotacional. Nesta segunda situação, o fluxo é rotacional. E, portanto, para que um fluido possa ser considerado como ideal, ele deve ter um fluxo irrotacional, ou seja, por exemplo, como este que está representado aqui abaixo. E, como eu disse, à frente veremos as questões relacionadas com a viscosidade. Vejamos agora uma equação extraordinariamente importante, denominada equação de continuidade dos fluidos, que pode ser aplicada tanto a fluidos ideais como a reais, desde que seja verificada a condição de incompressibilidade. Ou seja, esta equação é válida tanto para fluidos ideais como para fluidos reais. Neste último caso, tem que se verificar a situação de incompressibilidade. Para demonstrar esta equação, pensem no seguinte sistema. Imaginem um tubo constituído desta forma. Esse tubo tem na sua extremidade esquerda um diâmetro D1, o que faz com que a área da secção circular seja A1, e na sua extremidade direita tem um diâmetro D2, que faz com que a secção circular seja A2. Se o fluido for incompressível, já agora, imaginem que este tubo se prolonga para a esquerda e se prolonga para a direita, e que o fluido está-se a deslocar da esquerda para a direita. Agora, imaginem que durante um segundo passou pela área A1 esta quantidade de fluido que está aqui indicada, portanto, através deste cilindro. Como o fluido é incompressível, isso significa que se num segundo entrou esta quantidade de fluido, isso significa que no mesmo segundo teve que sair esta quantidade de fluido, que obviamente é igual à primeira. Podemos assim dizer que o volume de fluido que passou em A1 durante um segundo é igual ao volume de fluido que passou pela área A2 nesse mesmo segundo, ou, uma vez que a densidade é constante, podemos dizer que a massa de fluido que passou pela área A1 é igual à massa de fluido que saiu pela área A2. Só que, como o tubo tem um diâmetro menor junto à extremidade esquerda e um diâmetro maior junto à extremidade à extremidade direita, isso significa que para entrar e sair a mesma quantidade de fluido, isso significa que a velocidade do fluido junto à extremidade esquerda, que está aqui designada como V1, tem que ser maior do que a velocidade que o fluido tem em A2. E se eu imaginar que durante este segundo houve uma molécula que chegou do ponto 1 até este ponto a uma distância ΔX1, e que no mesmo segundo houve uma molécula do fluido no ponto 2 que se deslocou até este outro ponto que está a uma distância ΔX2, o que é que eu posso daqui depreender? Bom, para já, mais uma vez, posso depreender que o volume destes cilindros é igual. E o volume, neste caso, o volume deste cilindro é A1 ΔX1, o volume deste cilindro, portanto, que corresponde à quantidade de fluido que saiu,
corresponde a A2 delta x2. E, portanto, A1 vezes delta x1 é igual a A2 vezes delta x2. Por sua vez, o delta x1 é igual à velocidade em 1 vezes o delta-t. Eu tenho considerado o delta-t 1 segundo, portanto, no intervalo de 1 segundo, portanto, uma partícula deslocou-se desde o ponto 1 até ao ponto que está a uma distância Δx1, e daqui eu posso então dizer que o Δx1 é igual à velocidade 1, ou à velocidade no ponto 1 vezes ΔT, e da mesma forma posso dizer que o Δx2 é igual a V2 ΔT. Ora, sabendo que a massa é dada pela densidade do fluido, portanto, a massa que entrou ou que passou pelo ponto 1 num segundo é dada pela densidade vezes o volume, e que o volume é A1 vezes ΔX1, sendo ΔX1 igual a V1 vezes ΔT, eu fico então com esta equação que diz que a massa que entrou no tubo através portanto, desta secção circular de área A1 durante um tempo ΔT, ou durante um intervalo ΔT, que eu tenho considerado 1 segundo, é dada por esta equação densidade vezes A1 vezes V1 vezes ΔT. O mesmo para a massa 2 que sai por esta secção circular de área A2, e, portanto, a massa de fluido que saiu é dada por ρ A2 ΔX2, e como ΔX2 é V2 ΔT, então a massa 2 fica ρ vezes A2 V2 ΔT. Como a massa que entra é igual à massa que sai, significa que eu posso igualar estes dois termos. As variáveis ρ e as variáveis ΔT vão anular-se, e finalmente eu vou ficar com esta equação A1V1 é igual a A2V2. E já agora este termo é então constante para qualquer ponto que eu escolha ao longo deste tubo. Já agora, a área vezes a velocidade, ou seja, a área da secção circular vezes a velocidade do fluido, é uma grandeza que nós podemos designar como fluxo, e, como vocês podem ver, o fluxo é medido em metro cúbico por segundo, uma vez que a área é metro quadrado, a velocidade é metro por segundo, então fica metro quadrado vezes metro a dividir por segundo, e, portanto, fica metro ao cubo por segundo. E, basicamente, o que nós estamos a dizer é que, sendo o fluxo incompressível, o fluxo através da área A1, o fluxo de entrada através da área A1, tem que ser igual ao fluxo de saída através da área A2. Nós utilizamos, por exemplo, quando estamos a regar um jardim. Já vos aconteceu, seguramente, que por exemplo, vocês não conseguem regar uma planta que está a uma distância maior. Nesse caso, o que é que vocês fazem? Vocês tapam parte da saída da mangueira, e o que é que vocês estão a fazer dessa forma? O que estão, basicamente, é a diminuir o valor da área, portanto, da área através da qual a água pode passar. Ora, como o fluxo tem que ser constante, uma vez que a pressão exercida portanto, pelas bombas de pressão é, digamos, pouco afetada pelo facto de vocês taparem parte da saída do tubo, então eu estou numa condição em que posso dizer que o fluxo da água é constante, logo se a área diminui, e significa que a velocidade da água tem que aumentar. Ora, se a velocidade da água aumentar, significa que vocês vão conseguir atingir uma planta que está mais longe.
Já agora, o nosso corpo utiliza a lei de continuidade dos fluidos. Portanto, esta equação, então, traduz a lei de continuidade dos fluidos, ou a equação de continuidade dos fluidos, e o nosso corpo, efetivamente, utiliza também esta lei, ou esta equação, aonde, por exemplo, no nosso sistema circulatório. Por exemplo, ao nível das artérias, a velocidade do sangue é uma velocidade elevada. Estamos, por exemplo, na artéria aorta, a velocidade do sangue chega a atingir qualquer coisa como meio metro por segundo, ou seja, 50 centímetros por segundo. Mas, à medida que nós passamos das artérias para as arteríolas e depois para os capilares, a velocidade do sangue tem que diminuir. Ora, e como é que o nosso corpo, bom, e basicamente o corpo de todos os animais, faz com que a velocidade do sangue diminua? Já agora, do ponto de vista energético, seria completamente disparatado estar a gastar energia no coração para pôr o sangue em movimento e depois estar a travar o sangue, despendendo para isso mais energia. E, portanto, o nosso corpo e o corpo de todos os animais resolveu este problema utilizando a lei de continuidade dos fluidos. De que forma? Aumentando a área de todos os capilares. O que é que isto significa? Significa que, como nós bem sabemos, a área da secção circular de um capilar é muitíssimo inferior à área da secção circular de uma artéria. No entanto, a área da secção circular de todos os capilares é muitíssimo maior do que a área de secção circular de todas as artérias. E, portanto, à medida que nos aproximamos ou que vamos progredindo das artérias para as arteríolas para os capilares, a área total, portanto, quando passamos de arteríolas para capilares, a área total aumenta. Portanto, a área de todos os capilares, ou seja, das secções circulares de todos os capilares, é muitíssimo maior do que a área das secções circulares, portanto, das grandes artérias, das pequenas artérias e de parte das arteríolas. Ora, se a área aumenta, o que é que isso faz? Faz com que a velocidade possa diminuir, mantendo o fluxo de sangue constante. E quando nós depois passamos dos capilares para as vénulas e para as veias, o que é que vai acontecer à área? A área vai diminuir e, uma vez que a área diminui, a velocidade volta a aumentar à medida que nós nos voltamos a aproximar ao longo das veias, à medida que nós nos aproximamos do coração. Portanto, mais uma vez, aqui só realçar que a área de um capilar é muitíssimo inferior à área de uma artéria, mas a área de todos os capilares é muitíssimo superior à área de todas as artérias. E é desta forma que, portanto, todos os seres vivos que nós possamos dizer que têm um sistema circulatório, portanto, todos os animais que têm um sistema circulatório fazem uso deste princípio, o que significa que a natureza percebeu como é que poderia utilizar a lei de continuidade dos fluidos. Pronto. Vou terminar aqui deixando-vos apenas portanto, mais alguns exercícios e nós depois vamos ver no próximo vídeo a questão da equação de Bernoulli. Obrigado então pela vossa atenção. Muito obrigado. Com licença.